canal Abelhas do Bioma Caatinga. Hoje eu quero falar exclusivamente da questão das plantas, mas vai envolver um pouquinho, uma pitadinha de abelhas. Não só de abelhas, de polinizadores. Então, as plantas, dentro de um pensamento, um raciocínio da teoria da evolução, elas foram evoluindo a partir de algas. Ou seja, teoricamente, as plantas, a gente tem até exemplares, mas não encaixa muito aí. Pode ter espaço grande, plantas aquáticas. Mas vamos pensar nas plantas de terra firmes. Elas podem ser divididas, ou didaticamente é possível dividir em vários grupos, mas de fato a gente divide em 4 grupos. Ou não, os cientistas dividem em 4 grupos para facilitar. Briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. Vamos partir das briófitas. Provavelmente as briófitas aconteceram no planeta há cerca, mais ou menos, 600 milhões de anos, entre 600 milhões de anos e 500 milhões de anos, de um grupo primitivo que já existia. Fique bem claro. As briófitas são as menores plantas. Essas plantas, elas não têm vasos condutores, elas são avasculares, não são vascularizadas. O que são esses vasos? São chamados xilema e floema. Tá? Guarda isso. O que acontece? Elas são tão pequenas que as estruturas anatômicas que tem toda a planta, que é raiz, caule, olha, isso é diminutivo, ou seja, é usado o conceito é rizóide, cauloide e filóide. Questão delas, depende muito da água. Como é que processo de, vamos pensar, distribuição de seiva, chamada seiva inorgânica ou bruta, que é água e sais minerais, que a planta vai captar, no caso aí pelo rizóide, é passado de célula a célula através de difusão, produzir através da fotossíntese. Nesse caso, a seiva orgânica. Na verdade, glicose é o pontapé inicial, mas tem outros. Também por difusão. Então são plantas muito pequenas, sempre dependentes de locais úmidos com água. Uma quantidade de água, não são plantas aquáticas. Logo em seguida vem as pteridófitas. As pteridófitas deve ter acontecido no planeta há aproximadamente 400 milhões de anos. As pteridófitas são as samambaias. Então, exemplo clássico, samambaia. Aí já tem vamos pensar as 3 estruturas vegetais, raiz, caule e folha, apesar de raiz e caule estar muito junto, que o caule é um rizoma, é um caule subterrâneo, que vê aéreo é tudo folhas. Então essas plantas não têm essa dependência tanto da água, porque tem também vasos condutores, tem o floema e o xilema. O floema transporta a seiva orgânica e o xilema transporta a seiva inorgânica. Como eu falei, a água e sais minerais. E surge aproximadamente 300 milhões de anos a gimnosperma. A gimnosperma agora vem uma evolução, aparece estruturas diferentes. Quais são as estruturas? São estróbilos. Esses estróbilos são, na planta tem plantas que têm um feminino e outro masculino. No caso, aí para todas as plantas, o gameta feminino, independente do grupo de planta, é a osfera. Gameta feminino. O gameta masculino, nos 2 grupos que falei anteriores, as briófitas e as pteridófitas, é anterozoides. No caso agora surge uma estrutura nova, que é o pólen. Só que esse pólen é dito pólen seco. É um pólen que não atrai animais para se alimentar desse material. E aí, você poderia estar perguntando, e como é que é feita a polinização? Mas já foi um grande avanço, que não depende mais da água, pelo vento. Então o processo é chamado anemofilia, anemômetro, quer dizer vento. Tanto que o anemômetro é aqueles que a gente vê nos aeroportos, quem observa, não só é o único instrumento, é o instrumento que é para indicar a direção do vento. Isso vai permitir tanto a controladores de voo quanto aos pilotos pensar melhor, agir melhor numa aterrissagem ou numa decolagem. Fato. Então essas plantas elas não dependem mais da água para a reprodução. Logo, um avanço enorme. E aí, há cerca de 140, 130 milhões de anos, surge a angiosperma. O que traz de novidade? Agora essas plantas têm flores com pólen, com néctar, e também formam frutos, no caso que protege o embrião, que é a semente formada, e esses frutos podem ser também transportados por diferentes tipos de seres vivos, de animais, faz a expressão. Mas o grande
elo, no caso, grande vantagem aí desse grupo de plantas é a possibilidade de ter os polinizadores. Os polinizadores, eles são diferentes tipos de animais, de vertebrado a invertebrado. Os vertebrados que a gente conhece são pequenos roedores, raramente. Algumas aves, exemplo, beija-flores, também morcegos, alguns pequenos répteis também podem fazer isso, se alimentar, fazer uma polinização. E aí quando a gente vai no caso dos invertebrados, vertebrados são moscas, são vespas, borboletas, mas os eficientes mesmo são as abelhas. As abelhas, claro que aí não vamos tratar só de abelhas eusociais, porque as abelhas se alimentam do produto das flores. Néctar, que são açúcar, carboidratos, e o pólen, que ainda tem uma grande quantidade de carboidrato, mas também tem proteína, sais minerais, vitaminas, etc. Ou seja, tem vários componentes nutricionais. Qual foi a vantagem aí? Os insetos, o grupo, se a gente for pegar a questão do filo Arthropoda, então a classe insecta, ela surgiu há meio bilhão de anos. E aí não tinha os insetos como conhecemos hoje, mas já tinha um grupo de insetos que se alimentava de outros processos. Os insetos, aí o trabalho da USP surgiu mais ou menos também nesse período, claro que vem todo o grupo Arthrópoda, entre crustáceos, entre aracnídeos, entre diplópteros, quilópteros, etc. Então vamos entender a classe insecta, que essas outras são outras classes que não procuram plantas. Essa classe ela teve maior expansão junto com as angiospermas, ou seja, as abelhas. Se a gente pensa em abelhas, que é dentro da classe insecta, elas surgiram, elas vêm, que já tinha as vespas de um grupo, abelhas, principalmente abelhas eusociais, mas também as abelhas solitárias, vêm de um grupo monofilético. Que é isso? Um ancestral comum era um elo, que apareceu há 120 milhões de anos, e as primeiras abelhas, aproximadamente 80 milhões de anos, que são as abelhas do gênero Apis, abelhas eusociais, agora eusociais, e as abelhas, abelhas indígenas, abelhas ditas sem ferrões, mas tem que alertar que todas as abelhas, todas as espécies de abelhas têm ferrões, de modo geral, só que isso é órgão das fêmeas, não existem machos, né, de abelhas que formam castas, não existe esse órgão, ferrão, mas nas abelhas fêmeas indígenas também tem ferrões, só que ferrão atrofiado. Aí isso permitiu as angiospermas terem maior quantidade, e isso permitiu uma grande mudança no geral. E chama a atenção que, na verdade, o que ocorre entre as plantas angiospermas e os animais, no caso, isso é mutualismo, no caso do processo de polinização. Não é que o animal é bom para a planta, nem vice-versa. A planta não é boa para o animal, é uma necessidade, isso é a natureza. Então essas plantas só evoluíram. No processo de evolução, só aumentaram tanto a quantidade de espécies, distribuição pelo planeta, por conta da presença de polinizadores, que facilitou a reprodução, porque lembra, plantas são organismos fixos. Nesse caso, dificilmente o gameta, porque o outro processo é a água, lá dos grupos anteriores, dos primeiros briófitas, pteridófitas, gimnosperma, o vento. No caso agora, não vai mais depender dessa questão do vento, porque o animal faz isso perfeitamente. Somente os insetos, no caso as abelhas. Então, isso é mutualismo, um processo chamado de coevolução, onde organismos se encontram na natureza e eles começam a conviver junto, e por ação que um realiza é boa para o outro grupo, e do outro grupo também é boa para o outro. Ou seja, os dois grupos, tanto os insetos e os animais polinizadores quanto as plantas, ambos estão fazendo serviço um para o outro. Então isso é o mutualismo, uma relação ecológica, inclusive, que não pode ser desfeita. No caso, se você matar um elo, um indivíduo, um grupo, uma espécie, por exemplo, ou espécie, vamos tratar de todas as abelhas, você destrói as plantas. Se matar as plantas, destrói os insetos polinizadores. Claro, fica bem claro, tem insetos que nem passa perto de plantas. Então isso é um processo que muitos se tem falado, mas não sabe. Então não foi porque o bicho fosse bonzinho ou o outro bonzinho. Ninguém aí é bonzinho. É a questão da natureza. É a dinâmica da natureza. Isso facilita muito, isso ajuda mais. Por isso que é explicado, todos os autores que são bons escritores didáticos para livro de ciências, livro de biologia no ensino básico, e também os pesquisadores, trabalhos para as universidades,
no ensino superior, em pós-graduação, mestrado, doutorado, eles vão falar isso, que trabalham com essa parte, que o elo, o foco é essa questão. Então fica bem claro que eu vejo muitas vezes as conversas, porque a abelha é boazinha, porque a planta é boazinha. Não, não é uma questão de ser boazinha, não entenda desse jeito, até porque eles não pensam, esses bichos, esses seres vivos, eles são diferentes de humanos. Não vamos tentar humanizar plantas e animais, fique bem claro. Eles necessitam disso, e aí se você quebra esse elo, e aí tenho visto, escutando falar sobre a questão de polinização mecânica, usar inteligência artificial, um monte de coisa para poder desenvolver técnicas. Isso não funcionaria como a natureza, porque a natureza, o bicho não faz isso para satisfazer a quem quer que seja, não faz isso por dinheiro. No caso artificial, sim. No caso artificial também, no caso o animal, ele tem toda a sua programação, cresce, aumenta, diminui conforme a oferta de alimento, conforme a necessidade, conforme o ambiente. Já isso na questão humana não funciona, porque ele coordena, controla, ele pode especular. No caso do animal, da planta, não há especulação. Há uma necessidade biológica dos dois coexistirem, estarem juntos, e muita gente não tem falado isso, não sabe disso. Então que fique bem claro que isso é um processo importantíssimo para a manutenção, porque a base de sustentação, não que briófita não sirva de ter seu papel na natureza, pteridófita, a gimnosperma, o caso Pinheiro do Paraná, mas lá no sul do Brasil. Porém, se a gente pensar em termos de sustentabilidade do planeta, na parte de terra firme, na questão aquática, são as algas. Quando voltamos para o ambiente de terra firme, quem realiza esse processo são os produtores, e no caso das plantas, depende desse serviço de polinização que é realizado por animais, e os mais eficientes são as abelhas, não resta dúvida. E principalmente as abelhas eusociais, porque elas produzem mel, aqui não pode descartar, porque a maioria não fala isso em canais que tratam de questão de abelha. As abelhas solitárias são a maioria, a gente tem aí, talvez, por exemplo, de cerca de mais de 20 mil espécies catalogadas, acho que é 20,11, alguma coisa assim. A gente tem apenas 400 e pouco, menos de 500 abelhas espécies em todo o planeta eusociais, que produzem mel. Mas as outras são extremamente importantes, porque elas se alimentam do produto das flores. Essas abelhas, abelha solitária, uma outra é comer alguma coisa de origem animal, mas o fato mesmo é que ela se alimenta é do que vem das flores. Então isso é uma necessidade evolutiva, isso foi um encontro evolutivo, Deus por evolução. Aí eu não vou entrar em muitos detalhes, que isso aí não seria para a proposta, não é a proposta do canal nem do vídeo, o canal não trata disso, mas isso é importante entender. Logo, se você destruir um elo, destruir as angiospermas, há uma queda brusca, acentuada, comprometendo a vida na Terra. Não é só a vida humana não, a vida dos demais animais. Se você acabar com as abelhas, que são os principais polinizadores, e você não vai tirar, se você fizer um processo que acaba com a abelha, você não vai acaba com outros insetos também que podem ser polinizadores. A manga aqui, por exemplo, que é asiática, plantada aqui no Vale do São Francisco, quem é o polinizador? Moscas. A abelha visita, até poliniza sim, mas não são eficientes nesse processo. Outras plantas podem ser vistas. Então, se você vai tentar se eliminar, e inclusive isso já foi questões especuladas, né, questões do Enem e outras questões sobre a questão de você matar, acabar com os insetos, por exemplo, aí onde a aplicação do veneno é danosa, é perigosa, os fumacês dentro da cidade, etc., mas também no campo, porque ele não seleciona, mata, atinge insetos. Ele não vai selecionar, distinguir o que é abelha de que é borboleta, gafanhoto no campo, distinguir o que é mosquito na cidade. Mosquito transmite vetores, transmite doenças, as arboviroses, por exemplo. Ele não vai fazer isso, ele vai matar todos os insetos. E se você acabasse com os insetos, a questão foi perguntada nesse sentido. Haveria uma crise por falta de alimento. A gente fala muito no humano, mas a crise não seria só para humano, seria para todos os animais, de um modo geral. Poucos, talvez a barata, outro bicho qualquer, uma traça, poderia ser afetada. Agora, os animais dependem diretamente das plantas e de outros animais que dependem das plantas, por exemplo, herbívoros e carnívoros, a situação seria feita. Então, por isso eu espero que entenda, as plantas
é esse conjunto. As mais bem-sucedidas nós temos no planeta, podemos dizer, ou seja, que tem maior quantidade, são as angiospermas, aquelas que têm flores e frutos. Por isso a gente encerra nosso vídeo por aqui.